A escolha pelo Cebolinha hoje foi pelo plano de jogo, pelo que eu imaginei que pudesse acontecer com a equipe do Corinthians na fase defensiva deles. Então, onde estariam as vantagens e imaginei que um jogo seria melhor para o Cebolinha. Superioridade numérica nesse setor ali, na frente da área, liberdade. Isso gera finalização. O Corinthians vai querer neutralizar isso, né? Se não quiser neutralizar, o Cebolinha vai fazer 80 gols. Pretenciosamente acertamos juntos, né? Tô brincando, é óbvio que acertou foi o Felipe. Esse ótimo plano de jogo que não fez 80 gols, mas fez muitos gols e poderia ter feito ainda mais. Parabéns ao Flamengo que fez 4-0 no clássico que movimenta o maior número de torcedores do futebol brasileiro e sul-americano em geral. Flamengo e Corinthians jogaram numa tarde apoteótica de Maracanã e isso foi de novo, né? Trouxe de novo pra gente aquela atmosfera maravilhosa, aquele clima impressionante de Maracanã, cheio, né, de casa lotada e de grande futebol de novo dentro de campo, de um time que fez muito gol e que, de novo, não sofreu gol. Eu vejo pouca gente falando sobre isso, mas isso é tão importante ou mais importante do que a goleada. E a gente vai falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Falando sobre tática, sem tatiquês! Os membros do canal têm feito uma trajetória muito legal comigo. A gente juntos acompanhou tanto o pré-jogo quanto tem acompanhado os jogos, né? Durante os jogos do Flamengo eu faço comentários táticos via WhatsApp para os membros do canal e eles vão comigo até os Estados Unidos para poder acompanhar o Super Mundial. Então, chega, seja mais um deles. R$ 5 por mês é um valor simbólico, mas de grão em grão a galinha enche o papo e é assim que a gente está pensando em ir fazer essa cobertura tão importante que tá chegando, né? Já tá na porta. Então, vem se tornar membro do canal do Falso 9 clicando no link que tá na descrição do vídeo ou no botão Seja Membro. Vamos lá ver como é que foi esse jogo? Se o Corinthians do Ramon Dias jogava desse jeito aí, nesse losango, que dava muito espaço para transição nos dois corredores, esse Corinthians acabou perdendo, né, alguns jogadores, especialmente por lesão, e teve duas mudanças ali no time, digamos assim, titular. Esse time já vinha jogando, já com o técnico interino Orlando, com essa formação, tendo no Memphis um jogador quase que com ação livre, né? Uma coisa antiga do futebol que o Corinthians tenta reeditar com o Memphis, né? Saindo muito da esquerda para dentro. Nesse jogo, para não entregar tanta vantagem para o lado que tem a melhor saída de bola, né, do Flamengo, que é o lado do Léo Ortiz e do Pulgar, do Gerson e do Wesley, né? Aqueles quatro caras juntos que fazem uma grande construção pelo lado direito. Ele tentou trazer o Romero pro lado esquerdo, bem aberto. O Yuri ficou numa dupla de ataque com o Memphis. O Yuri mais à direita também para ajudar a cobrir aquele lado. Num 4-3-3 excêntrico que virava um 4-4-2. Muitas vezes a grande verdade é que essa tática não funcionou nada bem, a gente vai te mostrar aonde, né? O Flamengo teve o Pedro de novo titular e o Everton Cebolinha escolhido. O Felipe falou um pouquinho do porquê, o Vitor de ontem também falou um pouquinho do porquê na primeira cena desse vídeo, mas ele tem muita finalização, ele tem muito gol, tem muita assistência, é muito vertical e enfrentaria um time espaçado no entrelinhas, né? Esse era o motivo, né? Então, olhando o embate entre as equipes com essa formação tática, teria o caminho, ao invés de ser pelo lado direito, né, mais propriamente dito, o melhor caminho ficaria pelo lado esquerdo do ataque do Flamengo, muito na pauta desse meio barra ataque excêntrico do Corinthians, que não teria no Yuri um cara que marcaria o corredor, e o Carille estaria muito envolvido em várias coisas, assim como o centroavante de referência que o Flamengo tinha que ter nesse jogo foi o Pedro, né? Melhor ainda quando é ele, porque aí tem muito gol, mas o jogo passou por 3 pontos ali principais. O primeiro deles, sem dúvida, o Pedro segurando os dois zagueiros e gerando possibilidade dessa construção. O outro deles, passando muito ali pelo lado esquerdo do ataque, gerando ali uma superioridade grande no setor. E aí, passando muito pelo recuo do Ayrton Lucas
para ter um ponta muito posicional, né? Mas vamos ver dentro de campo como que isso se deu. Logo aos segundos de jogo deu para notar, né? Deu para notar o quê? Que o Corinthians faria esse ataque barra meio excêntrico com o Memphis sobrando, né? Não como um falso 9, porque para você ter dinâmica de falso 9, você tem que ter a bola, né? E o Corinthians não veria a cor da bola, especialmente no primeiro tempo. Uma coisa interessante é que o Romero fazia uma espécie de encaixe individual no Wesley, o que faz todo sentido e é bastante comum. Só que isso acabava empurrando ele para a linha de meio, né? E deixando esses 3 jogadores de meio de campo um pouco com menos referência ali. Enquanto o Romero era responsável por acompanhar o Wesley, os outros 3 tinham no Ranieri uma obrigação de acompanhar muito o Arrascaeta, que flutuava por sua vez pelas costas do Carrilho. O Carrilho era o jogador mais sacrificado dessa tática e ele tinha que cobrir ali tanto o Ayrton Lucas, que baixava, quanto fechar a linha de passe para o Arrascaeta, que entrava sempre flutuando às suas costas, como eventualmente compensar um Mateuzinho na marcação ao Cebolinha. Era desesperador ver o Carrilho jogar, especialmente para quem é corintiano, né? Para quem não era até uma coisa bem divertida, digamos assim. E aí a gente via, né, o Flamengo progredindo isso com 1 minuto, gente. E as cartas todas na mesa, né? Já o Pedro fixando com seu posicionamento os 2 zagueiros do Corinthians, né, se posicionando entre eles. Esse posicionamento do centroavante de referência entre 2 zagueiros para times que marcam em zona com sobra na última linha, que são 99%, é muito importante. Por quê? Porque isso gera superioridade numérica em algum outro setor, especialmente quando os zagueiros também jogam, como é o caso do Flamengo, né? Então, por exemplo, na última linha, como o Gerson, que estava flutuando pelo lado esquerdo, já tinha alcançado o espaço às costas do Carrilho, que tinha esse ambiente desesperador, digamos, de trabalho, o Cebolinha também estava ali na amplitude máxima, deixando o Mateuzinho precisando marcá-lo, ou seja, 2 contra 1 no Mateuzinho. Para completar, o atacante que fazia marcação individual no Wesley também já deixava ele escapar, já desde o primeiro minuto de jogo, e qualquer inversão colocava bastante perigo. Aqui a inversão balança ao meio do Corinthians, mas olha o Gerson de novo no ponto cego do meio de campo do Corinthians, entrando para a última linha e o Flamengo gerando um cruzamento. Esse primeiro minuto já dizia muito de como seria até o primeiro gol, numa inversão ao contrário. Tá feliz com a vitória e tá achando esse vídeo promissor? Deixa o teu like e se inscreve no canal. Hoje é segunda-feira, se você puder hypar esse vídeo, você vai talvez colocar a gente no top 100. É muito importante isso pro canal, a gente tem colocado vídeos semanalmente no top 100 e isso gera pra gente um pouco mais de recomendação e o YouTube percebe a qualidade do nosso conteúdo. Então eu te peço, deixa o like nesse vídeo, o nosso conteúdo raramente viraliza, é quase impossível de um conteúdo nosso viralizar, porque a gente faz conteúdo todos os dias, e isso dá muito trabalho, e é um trabalho que a gente tenta fazer técnico, honesto, sem individualizar, sem perseguir atleta, muitas vezes defendendo os trabalhos. Então peço que deixe like, que se inscreva no canal para a gente alcançar os 100 mil inscritos durante o Mundial de Clubes, aonde estarei com vocês, com os membros do canal especialmente. Membros do canal acompanham o meu trabalho durante os jogos do Flamengo, escutando meus comentários táticos via WhatsApp e vão receber conteúdo vlog diário lá dos Estados Unidos, tá bom? Então deixa o teu like, se inscreve no canal, se já for inscrito, torna-se membro, você não vai se arrepender, eu te garanto. Vamos de gol? Pois é, tudo começa num lateral ofensivo que o Flamengo tá marcando, né? Um lateral defensivo do Corinthians que o Flamengo tá marcando ofensivamente ali alto. E aí a bola vem nas costas ali, né? Atrás do camisa 10 da zaga, que tá sendo marcado pelo camisa 10 do Corinthians, né? Ele com uma dificuldade enorme, com um nervosismo grandíssimo, né, de sair dessa situação, vai simplesmente tirar já no domínio da jogada, nota o Romero vindo marcar de primeira, né, vindo fazer a marcação de primeira, e aí ele, claro que não vai dar a bola na fogueira no Wesley, e vai cortar também o Romero, iniciando a jogada do gol, né? A bola chega pro Wesley já num outro contexto, e ele vai tentar acionar o Gerson ou o Arrascaeta.
Arrascaeta, né? Nisso, o Ranieri acabou se deslocando, né? Então, quando o Ranieri se desloca, porque ele tá entre dois jogadores do Flamengo, o gol começa a acontecer. Ranieri deslocado, né? Indo no Gerson, o Arrascaeta fica livre, né? E ao ficar livre, ele já começa a ter acesso às costas, ao entrelinhas desse meio de campo do Corinthians. Isso com 4 minutos de jogo, aquele meio de campo curto e que gerava espaço no entrelinhas, está gerando esse espaço. Quem ajuda a gerar esse espaço? Pedro. Por quê? Porque o Pedro acaba empurrando os dois zagueiros e dificultando qualquer contexto de cobertura deles. Se o Gustavo Henrique ou o Félix Torres saem para fazer cobertura, eles vão abrir linha de passe e aí vão correr um risco enorme de tomar a enfiada de bola para o Pedro. Do outro lado, o Cebolinha continua ali, se fingindo de fora do jogo, mas condicionando o posicionamento do Mateuzinho, pronto para receber uma bola no 1 contra 1 e o faz, né? Recebe essa bola no 1 contra 1 e olha o que vai acontecer. O Ayrton Lucas, né, que a gente vinha defendendo que tivesse chance há muito tempo, vai começar o movimento de ultrapassagem. E o Carille, que estava protegendo essa zona, que o Tite chamaria de zona 14, essa zona, né, que tá ali na frente da área, ele vai precisar marcar a ultrapassagem. O que ia acontecer se ele não marcasse a ultrapassagem? O Arrascaeta ia fazer a ultrapassagem por fora, se o Ayrton tivesse vindo por dentro, e ia deslocar o Carille do mesmo jeito, né? Então, isso ia acontecer, a não ser que ele decidisse liberar completamente a ultrapassagem, que ia liberar a entrada na área. Ou seja, todas as hipóteses que a gente levantou na live de ontem, elas estavam postas aos 4 minutos, já prontas para acontecer. E aí o Ayrton Lucas vai se projetar, vai projetar o próprio Carille abrindo espaço na frente da área para ele, Cebolinha, ao seu melhor estilo, no seu prime, fazer um golaço, né? E já ir pra galera, se emocionou bastante, foi bonito. É muito bonito, muito comovente a cena do jogador que sofre com um problema físico, que dá uma declaração infeliz e que depois se supera. Ele que já começa a querer, né, renovar o seu contrato, né? Tá 1 ano e meio do fim do seu contrato. Ele já também precisava desse gol, foi um gol importante e ele é um cara que tem gol, né? Como o Felipe gosta de falar, como a gente falou na análise anterior, o problema não é ter o Gerson ali jogando no setor ofensivo, o problema é ter ele não acompanhado de caras que tem gol, né? E aí quando você passa a ter tudo isso junto, você forma a tempestade perfeita e as dinâmicas que o Felipe cria encontram os CPFs, né? Encontram as pessoas que são feitas para poder aproveitar essas dinâmicas. Pois é, 11 minutos de jogo e aquilo continua acontecendo, né? Então o Romero, ele continua tendo a responsabilidade de acompanhar o Wesley, enquanto isso o Carille segue naquela rotina desesperadora de vida, né? Então o Ayrton Lucas é puxado, né, para a base da jogada, fazendo uma saída de 3, né, contra um Corinthians que não pressionava alto mesmo depois do 0-1, e ali isso gerava o quê? Liberdade para Ayrton ou para Arrascaeta. Se o Carille vai até o Ayrton, ele abre espaço para Arrascaeta e o Ranieri vai estar atrasado. Se o Ranieri marca individual Arrascaeta desde esse momento, ele abre espaço pro Pedro. E aí o Pedro vai ser acionado direto. Então tudo isso acabava deixando uma situação muito difícil de ser lida. O Romero vai acompanhar o Wesley até na casa dele, se for o caso, você vai ver que essa bola vai chegar para o Wesley por dentro e o Romero vai estar com ele atrasado, sem acompanhar exatamente, apesar de ser um cara muito aguerrido, não é um volante, né, jogando pelo lado como foi escalado para ser, e o desequilíbrio está gerado, o Gerson agora guardando a amplitude, já está recebendo no 1 contra 1, com a defesa totalmente desorganizada, ele não vai exatamente para o drible, mas ele já vai achar ali a jogada em profundidade e o Pulgar, quando ultrapassar, vai receber uma bola para poder até finalizar. Então o Flamengo tinha muitas alternativas para chegar até o último terço do ataque, até a área do Corinthians, e isso era imposto o tempo inteiro. Para falar do terceiro gol, para falar do segundo gol, eu vou chamar o Vitor de ontem, que eu acho que ele pode ajudar. Ele vai gerar dúvida em quem? No Ranieri. Quando gerar dúvida no Ranieri, o que ele vai fazer? Vai saltar. Quem é que fica livre? O Arrascaeta, né? O Arrascaeta pode ficar livre. E aí, a frente da área fica completamente exposta. Arremesso lateral de novo, né? Mas agora a favor no campo de ataque. E
que está acontecendo, né? O Gerson e o Arrascaeta, ao invés de estarem um dos dois fixando ali o Ranieri, estão fixando os outros dois, né? O Carille e o Bidon, que são os médios, digamos assim, nessa trinca, né? O Ranieri é o primeiro e os outros dois são os médios, os caras que não são nem meia e nem necessariamente volante. E aí o que acontece? O Ranieri, na hora que o passe para trás vem, ele tá sem ninguém para encaixar individualmente, também não é o cara que tá protegendo a frente da área, que tá sendo protegida pelo Carille nesse momento. E aí ele vai saltar no De La Cruz e vai começar a marcar o De La Cruz. Enquanto isso, o Arrascaeta já vem passando ali pelas costas, né, do Carille, e ele vai tabelar, né? Na hora que ele tabelar com o De La Cruz, o Ranieri volta, né, a marcá-lo, ele já começa a assumir a marcação dele. Só que na hora que essa bola vai até o Pulgar já olha o Gerson e o entrelinhas está completamente aberto. Notem como o espaço entre o Bidon e o Ranieri é grande o suficiente para abrir a linha de passe direta do Pulgar até o Pedro. E o Arrascaeta já está a caminho de uma dinâmica de terceiro homem. Quer saber o que é uma dinâmica de terceiro homem? É exatamente isso. Quando um terceiro jogador, já em projeção, já em movimento, corre para receber um passe que não é para ele, né? Já contando com o passe futuro, ou seja, com o segundo passe. Agora, o Pulgar encontra o Pedro, que abafa para o Arrascaeta, que já deixou ele para trás. Deslocar o Ranieri era essencial, assim como já tinha dito o Vitor do dia de ontem, antes do jogo. E o Arrascaeta vai dominar e converter cruelmente, né? Ele que é flecha, não é arco. Vocês sabem qual é o XG que o Arrascaeta tem na temporada, no campeonato? O XG dele, ou seja, os gols esperados do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro desse ano é 1,33. E ele tem 5 gols já no campeonato. Olha só que maravilha, né? Parabéns pro Jorge André Arrascaeta, que tá mostrando pra gente o que ele tem de melhor. Esse trecho de temporada dele, esse início de campeonato brasileiro dele é no mesmo nível, sem perder em nadinha, pro Arrascaeta de 2019. Será que a gente vai ver isso pelo resto da temporada? Assim esperamos, e tem muito mérito para a preparação física aí, além dele e da comissão técnica, é óbvio, porque a preparação física colocou ele num nível físico que a gente não vê há muito tempo. O Arrascaeta tem sido substituído por opção, e não por estar pisando na língua como a gente via em todos os outros anos, né? E é ótimo que seja assim. Comemora, meu 10, que você merece muito, né? E aí, a gente vai ver um Flamengo que não é o Flamengo desse ano, né? A gente estava vendo já um Flamengo num 2-0 no placar, já vinha apresentando alguns problemas nessa marcação alta entre o 1-0 e o 2-0. Isso é assunto para amanhã ou depois de amanhã, a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas o contexto de Flamengo marcando alto muda com Arrascaeta e Pedro jogando juntos. É óbvio que muda, o time não é igual Plata e Bruno Henrique, por exemplo, como foi na marcação alta do jogo da Supercopa contra o Botafogo aqui em Belém. O fato de não ser igual e de ser, digamos assim, pior em termos de energia e de capacidade de cobrir espaço e marcar alto, não quer dizer que não possa ser competitivo. E aí a gente viu um Flamengo até com uma memória grande de 2024 nesse movimento, né? Porque quem não lembra, né, da quantidade de vezes que o De La Cruz fazia isso, uma marcação mais por zona, que era o que estava acontecendo, o Pedro protegendo muito mais o passe por dentro do que pensando em ir no Gustavo Henrique. E aí o De La Cruz surpreendendo todo mundo, né? Ele vai e sai que nem uma locomotiva, ele é um motorzinho quando faz isso e isso irradia para arquibancada. Faz a dupla, né? A dupla que é Raçaflá, né? Gustavo Henrique e Hugo Souza, com participação do Mateuzinho, ou seja, é um trio Raçaflá aí, tocar a bola para trás, e o Hugo Souza vai fazer uma coisa que a gente já viu muitas vezes acontecer na época do Flamengo. Ele é alçado por muita gente como um goleiro, um goleiraço, um goleiro craque, um cara que vai ser ídolo do Corinthians. Eu tenho minha opinião, acho que ele é um cara muito promissor, embaixo dos paus ali, especialmente nos chutes, de média a longa distância, ele é brilhante, mas para ser um goleiro desse nível que as pessoas já pintam ele vai precisar melhorar o jogo com os pés, isso é imperativo. Se não melhorar, vai acontecer isso várias e várias vezes até o dia que ele vai perder a posição, porque algum técnico vai chegar exigindo que o goleiro jogue com os pés. Que bom para os flamenguistas que comemoraram mais um gol do Pedro, né, que já é um dos artilheiros do campeonato.
4-0, apoteose, 2 gols de Pedro, nada podia ser melhor. É claro que podia, por quê? Porque é um time que não sofre gols. Há 5 jogos já se coloca como um time que vai pontuar a todos os jogos, né? Depois de 6 rodadas de Brasileirão, só existem 2 invictos, Flamengo e São Paulo. São Paulo com 4 empates e 1 vitória, e 2 vitórias, ou 1 vitória e 5 empates, sei lá. E o Flamengo só com muito mais vitórias do que empates e assumindo de novo a liderança do Campeonato Brasileiro. Muito mérito para a comissão técnica, muito mérito para os atletas, para a torcida que fez um grande ambiente, e a gente espera que isso tenha sequência. O que vai acontecer no meio da semana com a Copa do Brasil? Cenas dos próximos capítulos. Eu, Vitor, não relacionaria ninguém e pensaria até em deixar o Felipe Luiz no Rio de Janeiro, mas eu sei que isso é mais complicado porque os liderados querem o seu líder junto deles, mas talvez eu mandasse ele só no dia do jogo, mandando primeiro a outra equipe técnica, os auxiliares ali tocarem, não sei, tá? Quer dizer, sei lá, talvez o melhor seja que vão todos mesmo, mas os jogadores fiquem ali no Rio tentando recuperar a parte física com o time de preparação física, o time de fisiologia ali, deixando a galera condicionada. Essa é uma oportunidade de intervalo importante, tá? Porque não vão ter mais meios de semana livres. Daqui a pouco tem Mundial de Clubes, então essa é uma oportunidade incrível de fazer uma pausa com os seus jogadores e de condicioná-los no melhor possível, tá bom? Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal e tornem-se membro. Considere essa possibilidade de se tornar membros do canal do Falso 9. Escutam os meus comentários táticos durante todos os jogos do Flamengo e vão comigo até os Estados Unidos acompanhar a cobertura do Mundial de clubes e também conteúdo vlog diário que eu vou fazer por lá, mesa redonda diária, quem sabe algumas conversas de corredor com atores do jogo e com gente muito relevante desse debate, tá bom? Muito obrigado e eu fui.